Os monstros dominaram a Terra, levando uma família a se esconder no subsolo por mais de 300 dias até descobrirem a verdade. Uma noite, uma garotinha chamada Zoe não consegue dormir porque ouviu um barulho assustador. Ela e seus pais, Ray e Claire, estão há 300 dias escondidos em um pequeno abrigo antiaéreo escolar, procurando escapar dos monstros aterrorizantes que eles chamam de respiradores. Pensando ter ouvido o barulho de alguém forçando a entrada no abrigo e sabendo que os monstros procuram por sobreviventes, Zoe se esconde debaixo da cama e chama por sua mãe. Claire, como a boa mãe que é, decide confortar e apoiar sua filha durante esse momento difícil. Ao notar que Zoe não está deitada em sua cama, ela se abaixa e a encontra escondida embaixo da cama e descobre que Zoe e sua boneca Olivia tiveram um pesadelo onde os respiradores as encontraram. Claire acalma Zoe e a lembra da quarta regra de viver no esconderijo: não falar em voz alta sobre os monstros na superfície. Claire acredita firmemente na segurança e proteção do esconderijo porque Ray, o chefe da família, guarda a entrada do abrigo, protegendo sua esposa e filha enquanto elas dormem. Zoe ainda está preocupada, então Claire sugere que elas procurem Ray para se certificarem de que ele está se saindo bem com as suas tarefas. No caminho para Ray, Zoe se assusta com cada pequena coisa, seja uma sombra ou a figura de papel que ela fez com seu pai para o ano novo. Apenas um abraço caloroso de seu pai é que finalmente consegue acalmá-la. A situação difícil em que se encontram forçou Zoe a crescer rapidamente em seu pensamento e ações, então ela pede ao pai um relatório detalhado de sua vigilância noturna. Ray tenta ser gentil com sua filha e fazê-la se lembrar de que ela ainda é uma criança, transformando o relatório chato em um jogo divertido. Apesar de sua história tranquilizadora, Joe decide verificar as fechaduras ela mesma para garantir que nenhum monstro possa entrar. Claire está cética, pensando que Zoe é muito jovem para isso, mas Ray acredita em dar a ela a responsabilidade porque sua sobrevivência depende disso. A fim de ganhar a confiança da mãe, Zoe recita as 4 regras pelas quais vivem: não fazer barulho, não perder o controle, não abrir a escotilha e não mencionar os respiradores. Após Zoe verificar as fechaduras e correntes, certificando-se de que estão bem trancadas, a família retorna à sua rotina monótona e difícil. Enquanto Ray conserta amorosamente os sapatos rasgados da filha, ele a lembra de que devem ter esses pequenos cuidados consigo mesmos, pois são humanos, não animais. Tentando criar um pouco de alegria, Claire acende uma lamparina de querosene e suas chamas refletem no arranjo feito com latas nas paredes, fazendo com que pareça que elas têm seu próprio pequeno sol, marcando mais um dia. A família percebe que está no abrigo há mais de 300 dias, desde o início do apocalipse, durante o qual os respiradores tomaram conta do mundo e exterminaram toda a vida. Até mesmo uma tarefa mundana como cortar uma marca na madeira se transforma em uma aula de matemática para Zoe, supostamente para ajudá-la a se adaptar à vida normal se ela tiver a chance. Durante o almoço, como qualquer criança típica, Zoe se recusa a comer feijão, desejando pêssegos enlatados. Claire é totalmente contra, tentando explicar à filha que elas precisam racionar a comida e não se entregar aos itens mais saborosos todos os dias. Ray, sendo muito gentil com a criança, apoia o desejo de Zoe e faz uma mini votação, na qual a mãe sai perdendo. Enquanto Ray luta com o mecanismo enferrujado e enche um balde com água, Zoe abre a lata de pêssegos, mas a encontra vazia. Claire não consegue acreditar no início, mas então ela encontra um buraco na lateral da lata. Verificando seus suprimentos, ela descobre mais 11 latas com furos e percebe que seu conteúdo foi comido por um rato que entrou em seu abrigo pelo poço de ventilação. Zoe tem medo de que os respiradores possam entrar da mesma forma, mas seus pais a tranquilizam dizendo que os monstros são muito maiores e não conseguem passar pela pequena abertura. Durante o almoço, Zoe cai em depressão porque não tem amigos, nenhuma chance de sair e nenhum pêssego, graças a um danado de um rato. A raiva do pai é despertada por essas palavras, lembrando-a de que ela tem pais amorosos e deve se sentir grata. Ray os lembra de que eles conseguiram sobreviver por 300 dias, o que representa um grande milagre. Ele ensina a filha a apreciar tudo o que eles têm, até mesmo os feijões nojentos que os mantêm vivos por mais um dia. Depois do almoço, pai e filha estão jogando um jogo de tabuleiro sobre viagens por um reino de magias. Zoe rola os dados e cai em um lugar familiar onde ela estava pouco antes do apocalipse. Ray cobre os olhos dela para que ela possa viajar mentalmente para aquele lugar, ajudando-a a se lembrar de quão maravilhoso era estar lá. Mais tarde, Zoe joga cartas com sua boneca, enquanto seus pais discutem seus problemas atuais. Claire percebe que seus recursos estão diminuindo, mas Ray se recusa a se desesperar e está disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua filha. Apesar do perigo, ele está pensando em ir para a superfície, na tentativa de reabastecer seus suprimentos de comida. Para se distrair de seus problemas, o casal faz amor, lutando contra a enxurrada de memórias sobre a vida antes de acabarem no abrigo. Depois do almoço, Claire retoma as aulas para sua filha, fazendo-a contar e escrever. Zoe se pergunta se elas são realmente as únicas sobreviventes. Pela primeira vez, sua mãe permite que ela use o periscópio improvisado construído com 2 espelhos, latas velhas e tubos. Usando-o no posto de ventilação, Zoe olha para fora pela primeira vez em 300 dias, vendo o que está acontecendo ao redor do abrigo da escola. Ela não vê nada suspeito e nem consegue avistar a entrada do abrigo, pois está bem escondida dos respiradores. Claire sabiamente explica que só porque eles não conseguem ver algo, não significa que não esteja lá. Isso encoraja Zoe, dando-lhe esperança de que ainda existam sobreviventes por aí, e que, mais cedo ou mais tarde, eles se unirão e reconstruirão a civilização. Logo depois, Zoe vê o rato retornando à prateleira de comida para comer de outra lata. Acordando seu pai, ela confia nele para resolver o problema. Armado com uma faca, Ray ataca o rato, mas erra. A faca fica presa na madeira e Ray não consegue pegar o roedor. Claire, no entanto, lida decisivamente com o pequeno ladrão, eliminando o rato com uma chave inglesa. Ao mesmo tempo, o incêndio começa porque o rato derrubou a lamparina de querosene enquanto escapava. A lâmpada quebra com calor, incendiando a mesa, e a situação piora a cada minuto. Claire usa as cortinas para tentar apagar o fogo, mas não adianta. Ray consegue encher um balde com água e apagar as chamas. Percebendo que Zoe desapareceu
desapareceu durante o incêndio, os pais a procuram e a encontram novamente embaixo da cama. A menina está chorando, entendendo que os respiradores vão notá-los e virão matar toda a família. Ray e Claire percebem que ela está certa. A fumaça está escapando pelo duto de ventilação e pode atrair os monstros. Enquanto observam a fumaça, a família se lembra de como, pouco antes do desastre, eles queimaram bacon em uma típica manhã de fim de semana. Eles estavam planejando uma viagem para a praia local em Kingsville quando souberam que seus vizinhos estavam indo embora com um garoto porque Zoe tinha uma queda. Um político conhecido havia contado a eles sobre um vírus terrível se espalhando na Carolina do Norte, fazendo com que muitos moradores fugissem. Tentando avaliar o risco de pequeno incêndio, Ray usa o periscópio para procurar por respiradores próximos. Claire entra em pânico, temendo que a fumaça possa ser vista, mas Ray a tranquiliza. Ele acredita que a fumaça se dispersará com o tempo e que a entrada do abrigo está bem escondida, então os monstros não conseguirão encontrá-la. Isso parece trazer um pouco de otimismo, mas Claire percebe a madeira queimada que deixa para trás cinzas e fuligem. Verificando pelo periscópio, Ray percebe que Claire está certa e as cinzas podem denunciar a presença deles. Sem escolha, os pais decidem ir à superfície para esconder as evidências de seu abrigo. Compreendendo o perigo, Ray e Claire instruem Zoe a não deixar o bunker em nenhuma circunstância. Cronometrando-se em 3 minutos, Ray e Claire vão para a superfície sabendo que é muito perigoso ficar mais tempo fora. Curiosa, Zoe usa o periscópio para observar seus pais. Em um ponto, ela vê alguém na floresta próxima e tenta avisar seus pais. Quando eles não a ouvem, Zoe decide deixar o abrigo para alertá-los. A menina assustada grita, colocando ainda mais em risco sua segurança. Acontece que os monstros que ela viu na floresta são apenas veados correndo por causa deles. Claire percebe que os animais estavam assustados, indicando que algo terrível está se aproximando. Então a família retorna rapidamente ao abrigo, trancando a escotilha com todas as fechaduras e correntes. Apenas um minuto depois, a família ouve um respirador se aproximando. Ele pode ter notado a fumaça ou visto eles limpando o fogo, mas o crucial é que está bem acima deles e não vai embora. Percebendo isso, a pequena Zoe entra em pânico e começa a chorar. Sua mãe tenta acalmá-la e lembrá-la da primeira regra de ficar no abrigo, mas a menina é dominada por suas emoções e medo. Claire está com medo de que o respirador ouça os gritos de Zoe e venha buscá-los, mas suas tentativas de consolar sua filha também falham. Ray tenta ajudar Zoe a distraí-la jogando seu jogo favorito. Ele fecha os olhos dela e sugere que ela se imagine em um lugar seguro, criando efeitos que a transportam mentalmente para lá. Isso ajuda por um momento, mas o monstro retorna e começa a rondar bem acima deles novamente, claramente farejando algo. Observando seus movimentos, Ray e Claire percebem que o respirador está se aproximando da escotilha e pode descobri-los a qualquer momento. O medo deles se intensifica quando percebem que Zoe não viu um cano e o barbante de sua boneca falante ficou preso em um dos parafusos salientes. Eles temem o que acontecerá se a boneca falar, e logo seu pior medo se concretiza. A boneca começa a falar alto, o que é perigoso dada a situação deles. Enquanto Claire segura Zoe e cobre sua boca, Ray despedaça a boneca para remover o dispositivo de som e destruí-lo. Zoe chora sobre a boneca, mas alguns momentos depois, esses problemas desaparecem no fundo quando o respirador encontra a entrada do abrigo. Ele tenta abrir a escotilha, que está fechada com correntes, mostrando força sobre-humana. O medo da família aumenta a cada segundo, conforme o monstro puxa as correntes embutidas na base de concreto do abrigo. Com menos correntes segurando a escotilha, a família se esforça para encontrar algo para trancar a entrada. Zoe vivencia os momentos mais assustadores de sua jovem vida, enquanto Claire usa toda a sua força para manter o monstro do lado de fora. Apesar de ser atingida pela corrente, ela continua lutando para salvar sua família. Enquanto isso, Ray quebra o dispositivo de extração de água e puxa um pedaço de cano de metal usado como um ferrolho para bloquear a escotilha. Ao ver o monstro aterrorizante, Zoe grita assustada e seu pai o acerta com um cano antes de fechar a escotilha. Tendo bloqueado o único caminho para o abrigo, a família sente uma breve sensação de alívio, mas sabe que não durará muito com o monstro ainda por perto. Momentos depois, eles sentem as paredes tremerem, sinalizando a chegada de mais respiradores. Enquanto o chão treme, Ray se lembra de como, pouco antes disso, eles também tentaram deixar a cidade. Eles notaram vizinhos que tinham saído mais cedo voltando para casa. Ao chegarem à saída da cidade, eles souberam que a estrada à frente estava bloqueada e o exército estava ordenando que todos voltassem para casa devido a uma quarentena. Naquele momento, eles viram o chão começar a tremer, mas ainda não sabiam o que aconteceria. Agora, os monstros estão quebrando a escotilha e invadindo o abrigo. Desesperada por mais alguns minutos, a família usa tudo o que tem para se defender. Claire quebra uma lamparina de querosene e incendeia as cortinas para bloquear o corredor. Fortalecendo suas defesas com uma prateleira de metal, eles percebem que não há saída e nenhuma chance de sobrevivência. Zoe, de raciocínio rápido, aponta que eles podem escapar pelo posto de ventilação usando o periscópio. Ray quebra as tábuas de madeira, ajudando Claire a aproveitar sua única rota de fuga para a superfície. Depois de garantir que é seguro, Claire puxa sua filha para fora do abrigo. Ray tenta escapar por último, mas seus ombros são largos demais para o pequeno poço. Ao ver os monstros se aproximando da prateleira em chamas, Ray quebra um ombro para passar e pede para Claire puxá-lo para fora. Apesar dos esforços de Claire, os monstros o agarram e o arrastam de volta para o abrigo em chamas. Percebendo que Ray se foi, Claire e Zoe ficam devastadas. Com os monstros se aproximando, elas precisam correr para salvar suas vidas. Por fim, elas chegam aos limites da cidade, onde tudo começou. Aqui, um helicóptero as encontra e joga uma rede pesada com bolas de metal. Claire e Zoe não conseguem se libertar e são cercadas por respiradores. À medida que se aproximam, fica claro que não são monstros, mas soldados em trajes de proteção contra materiais perigosos encarregados de encontrar e eliminar os infectados. Antes de atirar, o comandante pede um exame de sangue para confirmar se Claire e Zoe estão infectadas.
Em um flashback, é revelado que os tremores não foram causados por um terremoto, mas por jatos militares destruindo a cidade. O governo decidiu que era mais fácil matar milhares de pessoas do que deixar o vírus se espalhar pelos Estados Unidos. Assistindo ao bombardeio destruir casas, escolas e creches, as pessoas entraram em pânico. Aqueles perto da saída da cidade viram os jatos vindo em sua direção, percebendo que tinham apenas um minuto para encontrar segurança e sobreviver. Claire se lembrou da escola primária com um abrigo antiaéreo, então eles foram para lá. Encontrando a escotilha, a família se escondeu segundos antes da explosão. Inicialmente, o abrigo parecia seguro com livros, brinquedos e comida, mas Claire destruiu suas esperanças de uma vida normal. Ao entrar no abrigo, Claire se cortou e percebeu que seu sangue havia ficado preto. Ela percebeu que a infecção era transmitida pelo ar e que todos estavam infectados. No presente, os soldados se preparam para executar a mãe e a filha infectadas, mas Ray, tendo sobrevivido, os ataca. A infecção as transforma em monstros que parecem humanos até ficarem irritados. Perdendo o controle, elas se tornam incrivelmente fortes e agressivas, capazes de destruir tudo em seu caminho. Os soldados não conseguiram executar Ray no abrigo porque ele perdeu o controle de si mesmo e os matou. Agora, Ray continua a proteger sua família, pronto para se sacrificar. Ele mata vários soldados, mas eles eventualmente atiram nele várias vezes. Vendo isso, Claire perde o controle, quebra a rede e esconde Zoe dentro de um carro abandonado. Os soldados procuram Claire, mas ela facilmente os mata um por um. O último soldado sobrevivente consegue ferir Claire. Enquanto ele recarrega para executá-la, Zoe, também transformada em monstro para proteger sua mãe, o ataca. Em retaliação, ela poupa a vida do soldado depois que ele perde sua máscara e é infectado. Acalmando-se e recuperando suas formas humanas, Claire e Zoe se despedem de Ray enquanto ele morre. Com o helicóptero ainda procurando, elas se escondem nos bueiros. De manhã, elas são acordadas por passos se aproximando. Zoe teme que os respiradores as tenham descoberto, mas é seu vizinho Joe que encontrou a jaqueta de Zoe e estava procurando por ela. Ele as leva a um esconderijo subterrâneo onde muitos moradores infectados, mais sobreviventes de Kingsville, se refugiaram. Percebendo que a vida continua, elas se juntam aos sobreviventes, continuando a se esconder do exército dos Estados Unidos nas profundezas do subsolo. Então, o que você achou desse filme? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e se gostar desse tipo de vídeo, clique em curtir e inscreva-se para mais resumos de filmes. Até a próxima!